bem-vindo à Morada dos Avós. Tudo bem com vocês? Vejam se o volume está bem. Eu vou pedir agora para o Nazim uma xícara com um pouquinho da água pura. E você poderá também já ir providenciando uma xícara de chá, uma xícara com água. Vamos abençoar hoje a nossa live. Boa noite, querida Júlia, Sandra, pessoal, vai chamando todo mundo, pessoal do Facebook também, pessoal do Instagram, Mariane, que alegria recebê-los em nossa morada. Eu fui aguardando um pouquinho até a energia ficar assim mais tranquila para a gente iniciar a nossa live do dia de hoje. Eu gostaria de agradecer profundamente a todos vocês que durante essa semana partilharam suas histórias. Foram tantas histórias bonitas de vida, de pessoas reais, de pessoas humanas, abrindo seu coração. Eu me senti muito honrada e eu gostaria que você pudesse sentir o meu abraço. Então, assim, vamos verificar agora, durante esse abraço, como é que está o volume para você, como que está a minha imagem, estão confortáveis, está bem para vocês? Eu vou aumentar bem o meu volume aqui, porque tem pessoas dizendo que precisam escutar melhor. E eu vou aumentar aqui no Facebook também. Vamos ver. Veja se ficou melhor. Se estão todos escutando. Tá tudo ótimo? Isso, que bom, viu só? Foi só entrar de novo, né? E às vezes a conexão na vida é assim. Nem sempre porque uma coisa não dá bem, assim como a gente imagina logo a princípio, significa que... Gratidão, meu amor. As avós dizem, são os teus olhos que veem essa beleza refletida no meu espelho. Mas hoje eu fiz uma trança, né? Que fala sobre essa conexão com as nossas raízes, que fala também de quando nós estamos trançando no nosso caminho todas as memórias no sagrado feminino. Quando nós conversamos com as nossas avós, conversamos com os nossos ancestros, quando nós vamos recolhendo neste relicário de conexão com as coisas que foram possíveis, porque nem para nós, nem para eles, nem para as próximas gerações que estão, né, chegando nesse nosso planetinha redondinho, é tudo perfeito. Então, eu agradeço pelas histórias que me contaram, pois elas me inspiraram a fazer essa trancinha e trançar toda a tristeza, trançar todo o luto, trançar toda a separação, trançar todas as perdas, trançar toda a dor do coração. Fui rezando e cantando bem devagarinho para embalar cada coração e que nessa trança esteja trançado, nessa profunda gratidão, todo o meu amor que chegue até vocês, que chegue até suas famílias, que cheguem até suas casas, que chegue na forma das bênçãos. E ao olhar a cada um que me retornou, foram 493 mensagens. E dentro dessas mensagens,
80 mensagens compartilhando histórias. E dessas 80 mensagens, 30 mensagens abrindo o coração por completo. E dessas 30 mensagens de coração aberto, 12 histórias de destinos difíceis. Destinos difíceis são aqueles cujas famílias vêm vivendo situações recorrentes. Vocês já ouviram falar de famílias cujas doenças, sintomas, dificuldades e desafios vai se repetindo? Às vezes numa geração não se manifesta, mas às vezes na outra geração se apresenta. Então, quando eu vi essas histórias, eu pensei, uma live é muito pouquinho tempo, e se a gente fica mais do que 1 hora, é muito extenso. Então, eu vou organizar no YouTube, certo? Pequenos podcasts de 10 minutos a partir da semana que vem. Eu vou avisando para vocês e eu vou responder a cada uma das histórias e dos pedidos de ajuda, combinado? E nessa live nós vamos manter o nosso tema, que é a abundância, e um passinho na integração dessa relação com o pai e da relação com a mãe. Eu venho compartilhando com vocês histórias e sabedorias e agregando os saberes de Bert Hellinger e Leonardo Orr. E é sobre este trabalho que eu venho compartilhando, tanto para pessoas que querem uma ferramenta para o amor próprio, fortalecimento, empoderamento e o protagonismo de suas vidas, como também para aqueles que querem aprender sobre essas terapias e essas ferramentas para compartilhar com as pessoas à sua volta. Muitos profissionais de áreas distintas, nem sempre da saúde, me buscam exatamente para agregar este olhar e ampliar a sua visão, para que possam ver de diferentes ângulos, porque as melhores ideias, mais criativas, as resoluções e as soluções, elas chegam quando nós podemos olhar de vários ângulos o mesmo ponto. Então é natural que um advogado, ou então um empreendedor, um gestor autossustentável, um dentista, um oftalmo, muitas vezes, um engenheiro, venha estar conosco para poder compreender um pouco mais sobre as relações, sobre a cura, sobre como levar seus projetos adiante, como ter mais clareza de como concretizar materialmente aquilo que são os seus sonhos. Muitos vêm viver sua transição de carreira e vêm pedir ajuda para como fazer este movimento de uma forma mais respeitosa consigo. Então, este trabalho, ele vem sendo semeado há mais de 30 retiros à Alma da Terra, e o meu coração celebra, porque a cada dia chegam pessoas mais preciosas, trazendo suas histórias e enriquecendo a minha história. E eu venho pensando formas então de poder colaborar com todos vocês, de poder agregar, de poder, de ofertar um trabalho que seja também gratuito, que venha somar com o caminho e o interesse desde a essência de cada um. Então me veio esta ideia, veja se para vocês está bem, se vocês sentem que isso contempla a necessidade de vocês, de todos que me mandaram mensagens, pedindo então essa ajuda. E eu vou fazer um podcast dedicado a cada uma das histórias, todas as semanas, 2 ou 3 vezes. Vou editar lá no YouTube, talvez até ao vivo, eu vou perceber bem direitinho como vou me organizar, porque vou precisar aprender, como mexer lá pelo YouTube.
e vou dar as respostas para vocês. E hoje prosseguimos então falando um pouquinho mais do que vínhamos conversando dos estudos de Bert Hellinger, este professor querido com quem eu estudei na Alemanha e estudei em vários países, estive com esta oportunidade sagrada de compreender e perceber como que ele foi construindo essa ciência do amor, ciência da vida e a contribuição que ele deixou para todos nós para agregar, seja você qual a área que atue, sobre a cura dos relacionamentos humanos e o quanto contribui para a nossa qualidade de vida. E agora está chegando um retiro online dedicado às constelações familiares e também às sabedorias da natural medicina alma da terra através da orientação da energia e do renascimento também a partir das respirações conscientes. E o retiro online ele tem uma característica muito bonita, que é a dedicação que se tem individual, porque nós podemos trabalhar como um retiro individual, como se fossem 6 atendimentos mais ou menos. E quem faz os atendimentos comigo sabe que os atendimentos são valorizados e o valor de um retiro online é extremamente mais em conta do que os 6 atendimentos individuais. E para surpresa de quem participou do último retiro, realmente é uma experiência maravilhosa e transformadora, e tem momentos individuais e tem momentos que nós vamos compartilhar em grupo, vamos também compartilhar as experiências através das dinâmicas das constelações familiares e vamos aprender como orientar uma constelação. Então, se você quer aprender a como compartilhar esta ferramenta maravilhosa, se você quer também aprender a se conhecer um passo a mais a partir das constelações familiares, aprender a respiração, os pranayamas, aprender também sobre a conexão, a meditação, como harmonizar os pensamentos, centrar, ordenar as ansiedades, os medos, como trabalhar com seu fortalecimento, tendo essa possibilidade como uma ferramenta para uso da sua vida, gerando uma autonomia, porque você aprende a apreciar a sua liberdade de poder cuidar de você mesmo com todo o amor e com todo o carinho que você merece, com generosidade. E esse tema que inspira o nosso retiro, que fala sobre especificamente neste módulo, que é o segundo e o último, das constelações familiares, para quem está chegando está tudo bem, porque está chegando na ordem que precisa chegar. E para quem vem seguindo e que participou do anterior, vai poder perceber que vai ter em mãos um diagrama, como uma viagem que pede um roteiro, e vai seguir desta experiência tendo referências para o seu caminho e conseguindo perceber aonde está e amadurecendo um passo a mais em sua própria jornada. E este tema que fala do pai e que fala da mãe é um tema de bases, é a raiz, é o mais simples, fala do humano. É tão simples, não é mesmo? Que quando a gente para olhar esse simples, às vezes parece algo além da nossa condição de olhar com os olhos da realidade. E acessamos como vários botõezinhos internos de experiências que não foram organizadas dentro de nós. E é isso, queridos, nós chamamos de um trabalho com traumas. Então, os irmãos que vêm até mim são pessoas que querem aprender a trabalhar com os traumas, como trabalhar com as delicadezas
E ao invés de iniciar a partir das histórias difíceis, iniciar a partir da essência. Isso é algo que interessa a vocês? Como trabalhar os nossos desafios numa energia leve, numa energia amorosa, numa energia que contemple o seu potencial mais precioso que te habita. Vai pensando aí se é um olhar diferente, porque muitas vezes os jovens e as crianças, quando vêm até a morada viver um ciclo de atendimentos, eles imaginam que eles precisam contar todas as coisas que são mais difíceis e as coisas que são mais doloridas. E às vezes eu olho para eles e digo: quais são os teus sonhos? Quais são as coisas mais bonitas que você já viveu até aqui? Me conte. Eu fico tão feliz de saber da tua história. Me conta as coisas bonitas que você já aprendeu, as coisas que você consegue fazer muito bem. Quais são os teus talentos? Quais são os teus dons? Quais são as coisas mais preciosas para o teu coração que tu vem te dedicando? Olha só, essas coisas parecem até muito assim banais, porque você faz tão naturalmente, não é mesmo? Mas veja aí, escreva, faça uma listinha de todas as joias preciosas que você foi colecionando no seu relicário da vida. Vai vendo quais são as coisas que você escuta. Como você faz bem isso. Nossa, como é fácil para você resolver esta questão. Então, vá observando que aquilo que nos é mais comum muitas vezes passa desapercebido e, no entanto, se trata de um talento. E talentos, meus amados, geralmente é uma joia que nasce a partir da resiliência. São coisas que nós encontramos muitas dificuldades durante a nossa infância ou a nossa adolescência e acabamos nos treinando e ficamos sem querer e sem saber muito bons naquilo que treinamos. E olha, estes talentos, eles vão dando sinais do propósito do nosso sagrado coração. Então, para alguns, é um desafio identificar a sua vocação, ok? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais este contato com a mamãe. Vamos observar como é que é essa relação com a tua história com o sagrado feminino. Vamos ver como que você percebe seus ciclos, o tempo que você tem para a sua escuta, o quanto você vem se dedicando para ser generoso com o teu próprio corpo, percebendo onde o teu corpo está mais leve, percebendo onde o teu corpo está mais pesado. Vamos começar a observar desde os nossos pés até a nossa cabeça e vamos ver como é que nós nos sentimos, como trazemos a imagem da mamãe para a nossa frente. Mais adiante, vamos poder fazer este exercício de percepção, aonde nós percebemos no nosso próprio corpo como que está alojado, localizado a nossa própria história. Outros querem saber sobre o propósito, o que vem a ser este propósito. E, em fato, eu venho dizendo que o propósito da vida é a gente viver de uma vida viva, plena, dando o nosso melhor. E vamos descobrindo quais são os nossos talentos, os nossos dons, as coisas bonitas que nós temos para ofertar e que nos anima, nos deixa cheio de energia, de vitalidade, de vontade positiva, para elevar nosso pensamento adiante, sem ficar nos identificando com as histórias do passado ou nos preocupando com aquilo que vai ser no futuro. E prestamos bem atenção de uma forma plena a cada momento, sabendo que o que temos é o que está aqui à nossa volta e que a realidade é o que estamos vivendo no dia de hoje. Então,
trazer nesta respiração a tranquilidade para saber que tudo passa e que muitas das angústias, do nervosismo, dos medos, da necessidade de justificar tudo e considerar tudo antes mesmo de saber se aquilo é real ou se é um fato que pede tanta energia. Quem sabe dar a mão para si mesmo e ser o seu melhor amigo. Afinal de contas, quem é que dorme contigo 24 horas, por dia? Quem é que está contigo? Quem que dorme todos os dias contigo, dentro de ti mesmo, se não é o próprio ser? Então, como não ser o melhor amigo desse ser de amor? Vamos considerar agora que este encontro com a mamãe e este autoconhecimento com essa mãe aqui dentro não fala da mamãe lá em casa, não fala do fato de que as coisas que não foram bacanas para você, que não foi do jeitinho que você gostaria, que você precisa fazer de conta que isso não aconteceu. Não funciona assim o trabalho de cura e de transformação. É o oposto, é você verificar com os olhos da realidade e aceitar. Então, o grande desafio qual é? O grande desafio é aceitar. Veja só, a maior parte de nós está lá identificado com o ventre da mamãe, querendo que se complete aquela experiência perfeita. Não satisfeito na primeira infância, fica voltando aquele pano de fundo como que querendo completar algo que não foi como o que queria. E como adulto, quer organizar tudo à volta e harmonizar tudo e a todos segundo aquilo que quer internamente. E esse, querido, é um grande equívoco. Houve um tempo na minha vida, como diz Jung, que eu também quis organizar tudo para que tudo ficasse bem bonito do jeito que eu queria. Mais adiante eu descobri que não é bem assim que funcionam as coisas, amados. Não é? É transformando dentro de nós o nosso olhar, porque essa situação ela vai passar independentemente de você querer ou não. A questão é como é que você olha essas questões quando passam diante de você. Tem algumas pessoas que sonham em não querer mais relações, nem círculos de amizades, nem mesmo fazer parte da família que tem avesso. Vocês já viram se isso é possível? A gente viver num lugar onde só existe as coisas do lado direito? Então elas querem se conectar somente com a luz. E esquecem que quanto mais se conectam com a luz, também aprofundam sua conexão com a sombra. E ao acolher esta sombra e essa luz, é que nós nos tornamos grandes. Então, às vezes, uma pessoa decide partir. Nós nos entristecemos porque amamos muito aquela pessoa, gostamos do convívio dela. No entanto, ela segue no nosso coração. Ao mesmo tempo, quando a gente respeita a decisão do nosso irmão, da nossa irmã em seguir, também fazemos com que aquela escolha ganhe um tamanho bem bonito, no sentido de que ela segue seu caminho semeando graças na sua jornada de alma e aprendendo um pouco mais em outro lugar, de outra maneira, com outra condução e outra consciência. Então está no momento de nós crescermos e pegar a mão desta criança que nos habita e ao invés de ir lá e deixar ela revisar tudo de novo, e muitas vezes no passado, quem sabe pegar a mão dessa criança e conduzir ela adiante. Pode ser um caminho. Às vezes nós precisamos olhar ao passado e olhar como está essa relação do papai e da mamãe diante de nós. E vamos mover essa tomada de consciência.
para perceber, como falei na live anterior, como que está a construção da nossa relação com o nosso pai. Mesmo que esse pai tenha sido humanamente falível, não tenha nos ofertado exatamente aquilo que gostaríamos, tenhamos vivido situações com pais que partiram quando estávamos no ventre da mamãe, outras pessoas me contaram sobre alcoolismo, outras sobre agressões físicas, outras sobre o fato da mamãe que chorava sozinha porque o pai levava a vida normalmente, enquanto a mãe ficava com a incumbência da família. E algumas pessoas me perguntaram: Sal, por que isso está se repetindo na minha vida? Então, queridos, vejam bem, neste momento já se faz hora de nós podermos comunicar aos nossos companheiros e compreender esse companheiro não mais como um espelho do nosso pai ou da nossa mãe, mas nos ver como adultos conversando com adultos e colocando o que é importante e precioso para nós, para que nós nos sentimos respeitados, amados e acolhidos, principalmente as mamães no período do puerpério, os primeiros 3 anos. A criança vai estar em primeiro lugar, como um rei, como uma rainha. E a mamãe precisa deste suporte do papai. Então, estamos falando desta relação que para muitos de nós testemunhamos pais e mães em desavenças, às vezes discutindo, às vezes em agressão. E a questão aqui não é passar pano sobre as coisas e fazer de conta que elas não aconteceram. No entanto, é ter um papo bem direto conosco, como dizem os meus parentes indígenas, não é? Um papo reto, um papo flecha, e nos perguntarmos quanto tempo essas questões são tão fortes dentro de nós e nós seguimos dando poder para este espaço dentro de nós. E até onde e até que tempo precisamos amadurecer para poder tomar a liderança e o protagonismo da nossa própria vida. Pessoas que têm muitos cursos, muitas formações acadêmicas, pessoas que se aprofundam, pessoas que têm totalmente capacidade de exercer seu ofício e sua profissão e acreditam piamente que lhes falta alguma coisa e não levam para a ação. Então, se tem algo, queridos, que depende de nós, é essa decisão. E existe um espaço na nossa mente, da psique, que por N motivos viveu situações das quais desenvolveu uma área de trauma. E nesta área de trauma, nós ficamos, quando estamos identificados com ela, com essa sensação de que não temos o suficiente, que não somos completos, que não estamos capacitados para realizar algo, que não somos valorizados ou que não vamos encontrar uma reciprocidade naquilo que estamos ofertando. Não tomamos nem coragem de apreciar-nos e de definir um valor ao nosso produto ou ao nosso serviço. Vocês acreditam nisso? Sim, muitas pessoas duvidam tanto do seu próprio valor e se sentem tão distantes da própria estima, como se dependesse dos elementos que estão lá fora para lhe dar referências de quem elas precisam ser. E aí se deparam justamente com aquilo que não são. Estão me acompanhando até aqui, meus amores? Vocês têm alguma pergunta? Então, o Bert Hellinger fala, como eu disse na live anterior, o primeiro sucesso e o primeiro êxito é a fecundação dentro do ventre da mamãe. O segundo
êxito, o segundo sucesso é quando a criança chega nos braços da mãe e ela é tomada por esse amor. E o olhar do pai está presente, porque esse olhar vai representar o quê? Vai representar a vida, o mundo. Então é a mamãe dando boas-vindas a esta vida, com esse acolhimento, com este amor, com este cuidado e zelo, e é o papai, firme na presença para lhe mostrar o mundo. Então aquelas mulheres que me perguntam, cujos maridos saem com seus amigos e a deixam em casa e ela se sente carente, o que ela tem que trabalhar? Eu digo para elas, queridas, vocês precisam trabalhar o posicionamento diante de suas relações. Porque veja bem, cada um de nós precisa de um papai e de uma mamãe para se sentir amado e guiado na vida. E isso não se faz a partir só da mamãe, se faz a partir da mamãe e do papai. Na live anterior eu comentei para vocês que essa relação do pai e da mãe é muito importante. No entanto, nós temos caminhos de reconstruir isso dentro de nós. É essa boa nova que eu gostaria de trazer para vocês, que independente do que tenha acontecido em suas histórias, o que aconteceu foi a seu próprio pedido, para você amadurecer e aprender algo que ainda não havia aprendido. Talvez algo sobre aceitação da imperfeição, quem sabe uma aceitação sobre os erros, ainda um amadurecimento das virtudes, um pouco de humildade, um pouquinho mais de compaixão consigo, quem sabe sair da posição de ser aquela pessoa durona que dá conta de tudo e não pode comunicar ao seu companheiro, à sua companheira, que da forma que está, não está atendendo à felicidade do seu coração. Então isso não se trata de carência, isso se trata de desrespeito e falta de consideração. Ou seja, a pessoa não tem escolha, ela não pode escolher. E aí a gente para pensar, quantos anos tem uma pessoa que não pode escolher? E para isso eu vou contar uma história para vocês, bem curtinha, mas que vale a pena escutar, para vocês verem sobre essas experiências que fazem com que a gente pense que não pode escolher, porque passou uma vida obedecendo um pai e uma mãe de uma forma cega às vezes, sem nem perceber que aquela obediência não se tratava de algo respeitoso consigo e que quando chegamos aqui na nossa vida, viemos aprender algumas coisas com os nossos pais, mas nem sempre eles têm tudo para nos ofertar. Na maioria das vezes, eles nos ofertam um pouco, para alguns até um pouco, bem pouquinho. E o restante cabe a quem? O restante cabe a quem? Ao nosso amadurecimento, nos ofertar este acolhimento e esta aceitação. Então, se nós realmente confiamos neste amor dentro de nós e vamos mergulhando cada vez mais profundo, cada vez mais este pai e essa mãe que está fora com suas imperfeições, suas incompletudes, vão ter este poder. E você cada vez mais vai tomar o seu próprio poder de tecer seu próprio continente, sabendo a diferença de quem é você e do espaço que ocupa o pai e o espaço que ocupa a mamãe. Então vamos para a história? Vamos lá para essa história. Eu vou contar uma história hoje que fala de uma família. Essa família talvez alguns de vocês possam conhecer. Se trata de um papai, de uma mamãe e uma criança que saíram para passear. Ela se passa no tempo atual, pois já havia uns restaurantes e era final de semana, não era pandemia e ainda era tempo que se podia passear livremente, sem as máscaras, com toda a alegria. Foram então jantar num lindo restaurante. Então,
entraram no lugar, havia uma mesa reservada que o papai havia reservado porque era um dia muito especial. Era o dia que essa criança ia conhecer pela primeira vez um restaurante na vida. Papai e a mamãe educaram com todo carinho, a deixaram num continente bem juntinho durante muito tempo, até os seus 3 aninhos. Então, quando essa criança começou a tomar consciência de que o corpo dela não era mais o corpo da mamãe e que ela conseguia ver o papai e a mamãe, inclusive desenhá-los na sua folhinha do caderno lá de artes que a mamãe havia presenteado. Ela desenhava uma bolinha para o papai, uma bolinha para a mamãe e uma bolinha para ela. E através dessas esferas ela conseguia se reconhecer. Então os pais acharam que já era momento de levar essa criança para conhecer um restaurante. Chegando no restaurante, então, o garçom veio e deu boa noite e disse: "Olá, seja bem-vinda, família. Aqui está a sua reserva. Sintam-se confortáveis, por favor, percebam se precisam de alguma coisa, uma água, quem sabe uns petiscos, enquanto vamos vendo aqui o menu do dia." Então, apresentou o menu do dia. O menu então falava que naquele dia tinha peixes com alcaparras e batatas, e para acompanhar poderia ter a água, se preferisse, quem sabe, um vinho branco e um vinho tinto. Então, ambos se olharam os outros pratos, estavam com saudades dos frutos do mar e aceitaram então a indicação do mestre e que naquele dia iriam provar essas especiarias com alcaparras. A criança perguntou: "O que é alcaparras, papai?" Ela mal conseguia pronunciar a palavra e o papai então explicou o sabor, que era muito diferente, era muito forte ainda para ela. E ela, muito curiosa, com os olhos bem atentos: "Nossa, o que será que eu vou poder escolher?" E lá veio o garçom: "E para você, então, eu vou poder te ofertar. Quem sabe, temos aqui um cheeseburger, temos aqui um refrigerante, temos aqui um suco. O que você vai querer provar com batatinhas fritas?" Papai e a mamãe olharam e disseram: "Não, nada disso." E ela, mais do que rápido, disse: "Eu quero este", apontando o dedinho para um cheeseburger que vinha com frango e cheio de batatinhas daquelas redondinhas com carinhas. Ela achou aquilo um encanto e o garçom foi anotando o pedido do pai, conferindo: "Você é vinho branco, a senhora quer o vinho tinto, temos este, Bordeaux, qual a sua preferência?" E no final ele leu o pedido. Então disse: "Para o senhor, estou trazendo o peixe com as batatas sotês, as alcaparras, o vinho branco e também um arroz com temperos da casa. E para a senhora estamos trazendo um peixe grelhado que vem acompanhado de um delicioso refogado salteado de legumes com a sua solicitação. Veja se confere." E os dois olharam, né? E foram conferindo o que eles tinham apontado com o dedo no menu, o que eles tinham falado para o garçom. E quando chegou na hora da criança, o garçom olhou e disse: "E para você?" Os pais disseram: "Um macarrão com franguinho desfiado e um suco de laranja." O garçom parou e olhou para os dois e disse: "Então vamos conferir o menu desta criança. Um cheeseburger, um suco de laranja, pode ser? Cheio de batatinhas com carinhas felizes, como você pediu." O pai e a mãe
se olharam sem entender nada, sabe? Quando ficaram sem referências, um tanto confuso, ainda não conseguiam juntar o A com o B. Olha a área de trauma aí. E não conseguiam nem contar direito, porque ficaram sem compreender como que o garçom estava alterando totalmente o que eles haviam pedido. Virou as costas e foi. Passado um tempo, quando os pais conseguiram assuntar o que havia acontecido, a criança olhou bem séria para os pais, feliz da sua primeira experiência. Nossa, que coisa maravilhosa! Eu existo! Então é assim na vida, não é? Nem sempre vamos aguardar que venha um garçom para nos ouvir diante dos nossos pais. Muitas vezes somos nós adultos que precisamos fazer este papel para conosco e dar as mãos a essa criança dentro de nós. E a isso nós chamamos crescer. Deixar os ganhos secundários, de contar sempre as mesmas histórias e lamentar como não consegue se prover, como depende ainda dos pais, como ainda não pode se sustentar. Talvez seja o momento do adulto habitar este corpo e dar as mãos para essa criança. Então, fica esta mensagem no dia de hoje. Você existe. Você tem direito de escolher o que quer comer, quando quer comer, para onde quer ir, com quem quer conviver, o trabalho que quer realizar, com quem quer trabalhar, por onde vai começar, qual é o quadro que você vai colocar na sua parede, como o sonho do seu coração. Com a furadeira, você vai colocar este quadro com segurança. Então me diga quais são os métodos, os cursos, quais são as sabedorias, quais são as experiências, as coisas que você faz muito bem e que você quer ensinar, que você quer compartilhar. E agora me diga como você vai decorar esta sala coração. Com cada um dos elementos, vai ter papel de parede, vai ter tapetes, são plantas, o que você vai colocar? E aí, me diga quais são os benefícios deste sonho para você. Faça uma lista de 10 benefícios que isso vai trazer para a sua vida, na sua saúde, nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida financeira, na manifestação dos seus sonhos. E 10 benefícios para as pessoas que estão à sua volta. E então você tem um produto, você tem um serviço que você vai poder ofertar a muitas pessoas. E isso, queridos, é um caminho muito prático, que pede para nós paciência, persistência, onde algumas coisas não vão dar retorno imediato. Precisa semear, cultivar, e como nós estamos agora adentrando a lua crescente, que é momento de limpar o terreno, de retirar
retirar as ervas daninhas. É momento de ver se a terra está bem adubada, se a semente está ganhando força, se o broto está vindo da terra. E quando eu falo das luas e vocês me perguntam, as luas foi exatamente esta referência que eu tive, para mesmo tendo uma história com um destino difícil, mesmo tendo áreas fragmentadas, conseguir concretizar os meus sonhos, conseguir pegar a mão desta criança dentro de mim e autorizá-la, dizendo, como pai, que ela pode, e incentivá-la como uma mãe, elogiando, reconhecendo suas pequenas conquistas, seus pequenos passos, e como pais dentro de mim, me incentivando. Vá fazer um curso, vá investir em você, vamos organizar agora todos os meses a prioridade, e este valor vai para a poupança, vai para seu investimento, vai para sua caixinha, como você queira chamar, para ir te possibilitando de viver uma cura real, um passo bonito e firme, e colocar na prática, porque é muito desafiante você investir elevados valores, informações e cursos e não colocar na prática. Não depende de você ser perfeito, depende de você ter coragem e fazer o seu melhor. Depende da sua humildade de se colocar diante do todo, e mesmo que venham as críticas, e mesmo que tenham pessoas que gostem e outras pessoas que não gostem, aos poucos você vai criando uma rede de irmãos e irmãs à sua volta que em sororidade vão te inspirar na medida em que você inspira. Então, vamos inspirar outras pessoas neste caminho do bem? Vamos dar as mãos para essa própria criança dentro de nós e nos inspirar a esse caminho do bem? Esse caminho do bem te vi, do beija-flor, do bem te quero, do bem te vejo, do bem te amo. Esse caminho que faz com que nós acreditemos em nós, porque o nós, em essência, é essa força da existência, como essa trans. Cadê minha trans? Do outro lado, olha a lateralidade. Então, olhando no espelho, vocês viram o que acontece? A gente olha no espelho e vê no outro aquilo que está em nós. E essa trança, ela tem a existência, ela tem o amor, ela tem a consciência tramada na origem da essência, para que nós possamos realmente olhar de forma prática. Para que esses cursos? Para que essas formações? Para que ter uma ferramenta de desenvolver este amor próprio, além da qualidade de vida? Como que pode me ajudar na minha vida real e prática? E aonde que eu coloco cada uma das minhas novas percepções em prática? E o que eu tenho que aprender melhor? Quem pode me ensinar isto que eu preciso aprender melhor? Se é o foco, como que eu posso aprender a manter o foco? Eu aprendi, como Salene que sou, a manter o foco através das luas. Então eu dizia para mim, é lua nova, eu vou semear. É lua crescente, agora eu vou arrumar o terreno e vou conversar com as pessoas, vou tecer. Vou fazer as parcerias, vou fazer os combinados, vou pedir para ofertar. Vou ofertar muitas vezes e quando estou ofertando, acabo tomando algo que me fortalece ainda mais. Depois na lua cheia, é momento de contar para todo mundo as coisas bonitas que eu estou fazendo. Se por acaso não estou colhendo, vou olhar lá na lua nova, aonde foi que estava a minha atenção.
e vou fazer de uma outra forma fora? Não! Eu vou fazer de uma outra forma aqui dentro, porque só muda o resultado, meus queridos. Não é por análise combinatória, nem tentativa de acertos e erros. É por uma transformação real. É por ser fiel a si mesmo. É por realmente se despedir dos ganhos secundários. É realmente orientar a parte ingênua que habita dentro de nós. É realmente nos dar conta das energias mais densas que acabam tecendo véus na nossa consciência. E aqui eu não estou falando de espíritos, eu estou falando de energia. Essa energia que faz com que eu tenha um corpo, que vocês tenham um computador aí, que você tenha o seu celular, sua casa, tudo que tem forma material. Pensem que essa energia, ela é uma energia da sombra, é uma energia feminina, é uma energia linda, instintiva e selvagem e que tem um aspecto também, um aspecto doente de todos os campos inconscientes da humanidade. Então, enquanto você fica identificado com uma área da sua psique que se sente perdido, sem o afeto, que se sente sem a contenção e o abraço, sem uma direção e uma firmeza, enquanto isso, esse tipo de força e de energia se alimenta, se nutre da infelicidade humana. É uma decisão nossa e essa decisão ela precisa vir aqui do nosso coração. Basta olhar para toda a natureza, né? Como ele é resiliente, independente da adversidade. Ela nos ensina através de cada ser, de cada reino, de cada expressão. Como que a gente pode expressar a nossa essência, as coisas bonitas que vêm do nosso coração. Então, dentro das constelações familiares, eu vou fechando aqui a nossa prosa de que é preciso viver este acesso às forças que vêm de nossos pais. E há um tempo que esta força nos chega quando nós assumimos o nosso lugar. E toda investigação precisa se voltar para este lugar único que nós podemos habitar, que é o nosso próprio corpo, o nosso próprio corpo físico. Então, nos olhar com cuidado e zelo é começar a tecer este Pai dentro de nós, que nos leva ao mundo. Muitas pessoas me perguntaram, mas se os meus filhos não tiveram acesso a mim, logo nos primeiros dias de vida, como que podemos completar este movimento? Lembre-se que essas crianças pediram você como mãe, você como pai. Pediram essas adversidades na sua sacolinha, na sua mochila para ingressar nesta jornada e nesta viagem. E confiaram que você, pai e mãe, iriam ofertar a melhor condução possível, orientando, inspirando, permitindo ser, permitindo florescer, para que essa criança lembre-se quando adulta das coisas bonitas que trouxe consigo, não só das feridas, não só das coisas que não foram bem resolvidas, e que com um tempo, com resiliência, com força, com poder de vontade elevada, possa manifestar a sua verdadeira essência nessa arte de amar, de viver a vida, tecendo coisas preciosas para si e quem sabe ainda semeando neste jardim de fé e se fortalecendo em vida. Mesmo que imperfeito, incompleto e real, mesmo com um papai que não foi perfeito e sensacional, mesmo que seja com uma mamãe
que em alguns momentos você sentiu vergonha por questões dos vícios, dos tóxicos, como dizem as avós, né? Do álcool, como algumas pessoas durante essa semana partilharam comigo. Não é desmerecer a história, não é diminuir o sofrimento, mas é dar o tamanho devido ao poder da aprendizagem, porque toda dor traz na sua gema o amor. E a joia está aí, nesta essência. Por detrás das adversidades está realmente tudo aquilo de mais precioso que guardamos conosco. Então eu vou pedir para vocês, queridos, que deixem suas perguntas, deixem aí também suas partilhas, deixem seus depoimentos. É muito importante você dedicar um tempinho para escrever aí no Facebook, para escrever aí no Instagram, certo? Como que está sendo essa experiência das lives? Ou como foi para você vir nos retiros? Como tem sido para você ler os textos? Porque a partir daí eu vou poder te ajudar a te ajudar. E isso me alegra muito, pois, como eu vinha falando, essa criança que aprendeu que pode ser e que existe dentro de mim, se realiza, ajudando a essa criança que existe dentro de você a existir e a ser, a brilhar e a brilhar. Gratidão de todo o meu coração. Compartilhem, chamem os amigos e lembre que na próxima live nós vamos ter o sorteio de uma bolsa integral de presente para o retiro online, tá certo? Então vocês vão em breve ver por aí na rede, convide os amigos, anote seus nomes, compartilhe no story, marca os amigos e vamos juntos, porque eu estou criando várias maneiras de poder presenteá-los, tá bom? Nestes anos todos, 30 anos de jornada celebrando, mais de 30 retiros, e o presente eu quero ofertar para todos nós, para você, com todo o meu amor. Uma boa noite. Gratidão.